No final de 2022, meu pai estava praticamente imóvel, então ele meio que não conseguia andar direito, não comia direito, não falava direito. E aí eu queria chegar num ponto que, resumidamente, foi o SUS que salvou meu pai. Então, acredito que se não fosse ele, a gente não teria conseguido por outros meios, até porque ia ser um meio financeiro muito caro. E é nesse ponto que eu quero chegar nesse vídeo. Então, meu pai, ele sempre foi um cara muito ativo nas coisas, principalmente quando era questão de trabalho. Então, ele sempre fez um bico aqui e ali, meio que de eletricista, sabe? E porteiro também. Em contrapartida, ele tinha uma dieta muito ruim, um sono muito ruim, e isso foi se agravando ao longo dos anos. Então, eu acredito que o estopim foi aquele dia, mas era uma coisa que já vinha recorrente. E aí, o que acontece? Com uma alimentação, má sono, ele foi adquirindo um alto nível de glicose, né, no corpo, no sangue e tal, e ele não cuidava. Claro, né, que o corpo dá sinais, algumas manchas, só que ignorava, então o corpo dele meio que ignorava os sinais, né, ele. E aí chegou o tal dia, ele teve que correr nas pressas, o povo deixou ele em casa. Eu acho que deixou primeiro no hospital e a mulher disse que estava bem, não sei o que, não mediu direito. Mas aí depois chegou em casa, minha tia me ligou falando assim que ele tava mal pra eu ficar com ele e tal. E eu fiquei, só que eu fiquei de um dia pro outro, então não sabia muito o que fazer ali. Eu achei que era só dar alguma comida até ele melhorar e tal. Eu não procurei entender. Mas ele também falava aos poucos que falava que não era nada, que tava cansado, nem ele sabia o que tava acontecendo. Então a partir daí a gente chamou uma enfermeira que tava na nossa rua, né, do bairro, e aí ela foi e mediu a glicose dele. Nisso que ela mediu, deu mais de 700. Então a gente foi correndo para o hospital próximo que tem, no postinho, e a partir de lá a gente conseguiu um encaminhamento direto para um hospital público, mas eu confesso que demorou praticamente um dia inteiro até ele ser atendido. Só que teve devidos monitoramentos ali que eu acompanhei e tal, só que nesse período eu fiquei com ele o dia inteiro praticamente no hospital, então eu fiquei 24 horas lá. E aí quando deu a manhã do dia seguinte eu já estava exausto, já liguei para minha mãe falando assim que pra ela me substituir lá, porque eu precisava descansar, eu precisava tomar um banho. E aí na época eu ainda estava de aprendiz, e eu tive que faltar do serviço por conta disso. Mas depois dessas 24 horas aí, ele foi encaminhado para um outro hospital público, só que melhor assim, digamos, né, de mais equipamento e tal, e ele conseguiu fazer a cirurgia lá praticamente de um dia para o outro. E aí depois desse dia, quando acontece com a gente, né, eu saí de lá do hospital depois dessa situação toda, eu me questionei muito sobre como a gente julga muito o SUS. Por conta de sim, ele ser falho em algumas coisas, mas depois que a gente usa e necessita dele, a gente começa a repensar assim melhor essas lacunas, né? Eu mesmo assumo que eu falava mal do SUS, mas assim, é muito importante a gente frisar coisas que acontecem lá dentro. Então, normalmente uma pessoa comum usa mais ele para pegar algum remédio ou algum atestado que não quer ir para o trabalho, realmente está ruim, não consegue. E aí fica lá horas e horas naquele postinho ou no UPA, né? Fica falando, nossa, caramba, que demora, o SUS não serve pra nada, não sei o quê. Isso é meio que uma bolha, porque você não tá olhando o contexto geral do que é o SUS, entendeu? Então, assim, eu acho melhor a gente ampliar mais do que começar a julgar só aquilo que você viveu. Ele não é de um postinho, entendeu? Ele foi um SUS de socorro, de atendimento na hora, digamos, né? É uma coisa que poucas pessoas conhecem, até porque a grande maioria ali, se Deus quiser, nunca vai precisar passar por uma cirurgia de risco, cirurgia de urgência, assim, sabe? Então foi uma coisa totalmente de graça, né? Entre aspas, bem de graça, em comparação com as obrigações que a gente tem que pagar, de tanto de coisa que desconta do nosso salário, mas totalmente de graça. O problema não é que o SUS não funciona, é que a gente meio que foi enxergado a olhar só uma parte dele que tá visível assim na comunidade, que não faz a gente olhar para um todo, entende? Não é só aquele postinho ou aquela unidade, é uma coisa muito mais complexa, assim, digamos, né? Uma estrutura muito mais complexa. Então, assim, quantas pessoas você conhece que tem vergonha de usar o SUS, vergonha de falar que vai no postinho e tal, vergonha disso, vergonha daquilo, aí preferem pagar, né? Então, quantas pessoas você conhece que prezam por um atendimento rápido, dizem que o SUS é ruim, mas nunca usou o SUS, entendeu? Isso é um ponto muito foda
te falar. O sistema, ele é enorme, mas o desconhecimento dele parece ser maior ainda, entendeu? Eu não tô falando que o SUS é perfeito, longe disso, até porque tem muitos defeitos ali, muitas lacunas que praticamente qualquer coisa na vida tem. É bom a gente frisar isso, sabe? E se a gente continuasse, na época eu, minha tia, com essa ideia, minha mãe também, de pensar que o SUS é só um postinho, talvez o meu pai não estaria aqui, né? Entendeu? Talvez se a gente dependesse somente de uma coisa particular que na época, no momento, a gente não tinha condições nem de fazer uma procura, ou será que eles iam ter um atendimento imediato assim, ele não poderia estar aqui. Então a gente tem que pensar bem por esse ponto. E daí que me veio a ideia de fazer esse vídeo, porque na época de 2022 eu queria ter entendido o que eu entendo depois do ocorrido, né? Que a gente não pode ficar preso na nossa bolha, entende? Até o momento da gente ser necessária sair dela. Então isso meio que força você a sair da sua bolha, conhecer mais sobre o assunto. A ideia de trazer esse vídeo aqui é que é pro pessoal meio que parar de banalizar que o SUS não presta, até porque tem gente que depende muito dele para pegar remédio, para ter uma consulta ali diária. E se você não é uma dessas pessoas, cara, parabéns. Se a sua família não é uma dessas pessoas que necessitam disso, parabéns. Nossa, você tá fazendo duas coisas. Você tá dando lugar para quem realmente precisa e também tá dando lugar para quem realmente precisa. Se caso um dia você precisar, saiba que não é tudo isso que o pessoal banaliza nas redes sociais ou na internet falando que não presta. Mas a gente pode até dar o exemplo do Faustão também, né? Meio que o transplante que ele recebeu foi sim pelo SUS. Talvez mude alguma coisa para alguém, mudou para mim, mudou para o meu pai, mudou para N pessoas que utilizam o programa. A minha ideia final é que não dependa ao 100% dele. Vamos ter condições, por mais que esteja muito difícil de ter condições hoje em dia, mas é muito bom a gente ter segundas opções em relação à saúde. Então comenta aqui embaixo se você, alguém da sua família teve alguma experiência parecida com a do meu pai no SUS, e só para eu ter uma noção, sabe? Só para eu ver que realmente não foi só comigo, que tem mais pessoas passando por isso ou já passaram. E é isso, eu vou ler cada comentário aí, valeu!